Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o que, gente? Sobre o último lançamento de uma autora que eu fiquei completamente apaixonada e que eu já quero ler até a lista de compra delas. E eu tô falando de A Vida é Muito Curta, da Abby Jimenez. Gente, eu já vou começar o vídeo aqui emocionada, mas vamos lá. Esse livro acabou de ser lançado e o último livro que eu tinha lido, que eu inclusive postei aqui no canal, foi o meu primeiro livro dela, que foi o penúltimo livro a ser lançado, que foi Até o Fim do Verão, gente. Que eu ri, que eu chorei, que eu me apaixonei, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso ler outros livros dessa autora. E logo esse queridinho que, gente, foi lançado e eu falei, eu preciso desse livro. E sério, gente, eu fiquei ainda mais apaixonada pela escrita dela. Eu quero conhecer outros livros que ela escreveu. Eu quero ler tudo que essa mulher escreveu, porque pra mim a escrita dela ressoou muito comigo, porque ela escreve de uma maneira muito adulta os romances, com muita maturidade e com personagens mais velhos ali na casa dos 30 anos, que é o meu caso, então é sério, gente, é um livro pra você rir, pra você chorar. E a nota da autora no final, meu amor, é por isso que eu comecei esse vídeo assim, até gaguejei. Mas vamos lá, aqui a gente vai conhecer a história da nossa mocinha, a Vanessa. Ela é uma youtuber de viagens, então ela passa a vida viajando, postando, e ela tem milhões de seguidores. Na verdade, a vida dela nem sempre foi assim. Ela largou o emprego dela pra virar youtuber, pra aproveitar a vida e viver e viajar, porque na família dela, a mãe dela, a irmã dela e a tia, a avó, ela tem uma questão ali da família dela, que as mulheres da família dela morreram antes dos 30 anos porque tinham a doença ELA, que é aquela doença degenerativa que o Stephen Hawking tem. Inclusive eu, na minha vida pessoalmente, conheço duas pessoas que têm essa doença, mas enfim, é um pouco diferente o caso. Mas acontece que as mulheres da vida dela não chegaram aos 30 anos e ela resolve viver a vida dela e aproveitar cada segundo fazendo o que ela mais quer, que é viajar e conhecer outros países e culturas. E com isso ela vira uma youtuber super famosa, com milhões de seguidores, só que, gente, o livro já vai começar como? Ela em casa tendo que cuidar de uma bebezinha. Essa bebezinha é de uma outra irmã dela, que simplesmente largou a bebê com ela e ela tem que se virar. Então agora ela tá trancada num apartamento super pequeno, afinal, tipo, ela não mora muito lá, né? Ela vive viajando, com uma bebê sem saber o que fazer, gente. E aí, tadinha, a bebê chora, 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 chora. E ela tem um vizinho de porta que ela nunca, assim, falou com ele. Só que ela, tipo, de vez em quando vê ele passando. E ela já falou sobre ele no YouTube dela. Ela chama ele de o tanquinho dos deuses. Porque o cara tem um tanquinho, enfim, é bonito, é advogado. Eles dividem meio que a parede dos apartamentos, porque ele consegue ouvir o choro do bebê. E, cara, tá de madrugada e nada desse bebê parar de chorar. Ele resolve bater na casa dela e oferecer ajuda, porque claramente ela não está dando conta. E no primeiro momento, né, ela fica assim, meu Deus, eu não vou aceitar a ajuda de um cara estranho, mas ela resolve aceitar, gente, não julguem. Ela aceita, ela vai tomar banho, e aí nisso, gente, ele faz lá uma maracutaia que o bebê para de chorar. O bebê fica calminho, entendeu? Parece que o quê? A gente mamou a noite inteira. E aí ela fica assim, meu Deus, você é um encantador de bebês. E aí nisso vai surgir uma amizade ali entre os dois. Ele tem algumas questões também de família, porque ele teve um abandono ali parental quando ele era novo. E isso ressoa nele até hoje. E ele não sabe muito bem lidar com isso, então sempre que ele tem problemas, ele joga pro trabalho dele. E ele usa o trabalho dele como uma fuga para não olhar para o problema que realmente está acontecendo. E aí, gente, à medida que eles vão, se tornando amigos, ele dá a chave de casa para ela vai para casa dele e eles vão começar a jantar juntos. E ele cozinha pra ela e vai surgir ali de novo uma amizade muito bonita. Ela ensina muito pra ele em relação à vida, em relação a perdoar as pessoas do passado, em relação a seguir em frente. Ela fala pra ele também sobre terapia, que no primeiro momento ele é contra, mas depois ele acaba aceitando. Isso também foi um ponto que, no momento em que ele era contra e rejeitava, até esse momento do livro, eu tava amando o livro, mas pra mim eram 4 estrelas, porque eu falei assim, cara, ele não vai dar conta sozinho. E, enfim,
sem querer dar spoiler, né? Mas eu acho que não é um spoiler muito grande, mas ele vai fazer terapia e eu acho que isso que ela traz no livro, no outro livro dela, do Até o Fim do Verão, ela também trouxe a questão da terapia. Eu acho que isso é um lugar muito maduro, porque o amor, ele de novo, né? Ele é maravilhoso, mas ele não cura tudo. E às vezes a gente não consegue passar de determinado ponto sozinhos, e a terapia é super importante para isso. Então, eu sinto que a Abby, ela consegue trazer muito esse lugar maduro do relacionamento adulto e da gente buscar se conhecer para poder melhorar, para poder curar os nossos traumas, para estar inteiros nas nossas relações. E eles vão se tornando a pessoa da outra, a pessoa com quem a outra pessoa pode contar, e os dois vieram de lares muito disfuncionais. Ela, além das questões ali da família, da doença, ela tem umas outras questões ali bem pesadas, enfim, com a questão lá da irmã dela, que é a mãe da menininha, e com a questão lá do pai dela também, que é acumulador, enfim. Então ela tem que lidar com muita coisa ali da família, ele também, mas ao mesmo tempo, eles não são a família deles. E eles querem construir algo diferente. Só que ao mesmo tempo, ela começa a nutrir sentimentos por ele começa a nutrir sentimentos por ela. No início, né, eu não sei se é ela que fala pra ele, que assim, olha, eu não tô dando em cima de você não, tá? Então assim, deixa bem claro que é só uma amizade. Só que chega um determinado momento em que nenhum dos dois mais só quer amizade, só que eles não sabem como falar isso pro outro. E ela muito pelo lugar do tipo, de ter medo do futuro, porque como as mulheres dela não conseguiram chegar nos 30 anos, ela tá perto dos 30 anos, então ela não quer ter um relacionamento porque ela não sabe se aquele relacionamento vai ter um futuro. E ela não quer machucar a pessoa. E ao mesmo tempo a gente tem esse mocinho que quer dar esse passo, mas ele também não entende, né, muito bem essa questão ali da doença na família dela, enfim, tudo mais. E, gente, é uma história muito bonita. De novo, eu acho que ela traz muito essa lembrança da vida ser curta, de fato, assim, a dedicatória desse livro é pra avó da escritora. E faz a gente pensar sobre o agora. Porque sim, claro, a gente tem que fazer planos para o futuro a longo prazo. Eu acho que a gente tem que sim pensar, né, no amanhã e tudo mais, até porque as coisas que duram e as coisas que são bonitas, que valem a pena, são projetos de longo prazo, seja um relacionamento, seja uma amizade, seja uma profissão, tudo é construído, né? Não é de uma hora para outra. Mas ao mesmo tempo a gente tem que achar a beleza no nosso dia a dia, durante esse processo de nos tornar. Eu acho que esse é o grande segredo, na verdade, de uma vida plena. É durante o processo da gente se tornar melhores nos nossos relacionamentos, nas nossas profissões, em tudo, no caminho a gente encontrar pequenas belezas. Nem todo dia vai ser um dia maravilhoso, mesmo que a gente esteja fazendo algo que a gente ama. Vão ter vários dias que são cansativos, mas encontrar esses momentos pontuais. E não dá por garantido também a presença da outra pessoa na nossa vida, porque isso é o que mais, às vezes, a gente faz na rotina, de dar como garantido algo ou alguém. E, na verdade, a vida é um presente. Então, eu me emociono. Como eu falei, quando você acaba de ler, gente, tem uma nota da autora, você fica assim, meu Deus do céu, é um tapa na cara. E aqui eu vou ler uma passagem desse livro que eu acho tão bonita em relação ao relacionamento dos dois, que fala o seguinte: Vanessa olhou pra mim. Estava mais calma agora. Eu percebi que ela fora até ali porque almoçar comigo era uma de suas distrações. Algo que fazia para manter distante qualquer pensamento que a incomodasse. E me perguntei com que frequência ela fazia aquilo. Quantas vezes tinha aparecido no meu apartamento na tentativa de se animar e não sucumbir à tristeza que enfrentava. Vanessa tinha me procurado porque eu fazia com que ela se sentisse melhor, ou porque queria conversar comigo a esse respeito, porque estava rodopiando como um tornado e só conseguia parar quando estava comigo. Então eu me dei conta que eu era a pessoa especial dela.
Gente, é isso. Dá pra ver minha emoção? Então, assim, leiam esse livro. Eu acho realmente que esse livro, ele é maravilhoso. Eu chorei aqui, mas eu chorei, eu ri, entendeu? Esse livro, assim, é aquela comédia romântica, um toque de drama, que, gente, sério, eu quero muito ver esses livros adaptados. Eu quero adaptar tudo, porque é muito bonito e eu quero que chegue a mais pessoas. Então, se vocês já leram alguma coisa da Abby Jimenez, comenta aqui, me fala qual o seu livro favorito dela, porque eu já li esse que acabou de ser lançado, o penúltimo que tinha sido lançado, que era o Até o Fim do Verão, que eu acho que é o meu top 1. Esse é o meu top 2, o Até o Fim do Verão realmente ali também me pegou de uma maneira que, ai gente, é até difícil agora escolher. Mas eu acho que é Até o Fim do Verão, depois é esse. E agora eu quero ler os outros livros dela também. Já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo para me incentivar a fazer cada vez mais vídeos. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que sabe que o quê? A gente tá precisando do quê? De uma comédia romântica agora nesse final de ano, de uma leitura para o quê? Para pegar, para sentar na praia num dia de verão, bem gostoso, e ler e se apaixonar assim como eu. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!